Olá pessoas, saudações a todas e todos. Eu sou o professor Daquilo Larara, da URGS Litoral e do curso de Geografia. Dando então sequência ao conjunto de vídeos intitulados Geografia na Quarentena, o vídeo de hoje se propõe a debater com vocês a temática das mudanças climáticas no contexto da pandemia do coronavírus. Bom, para darmos início então, é importante que nós saibamos o conceito de mudanças climáticas. Pois bem, o conceito mais atual de mudanças climáticas ele foi formulado pelo Painel Intergovernamental para Mudanças do Clima, que é um órgão auxiliar da ONU, da Organização das Nações Unidas, e que é composto aí por um conjunto de pesquisadores e cientistas das mais diversas áreas do conhecimento, né? Enfim, a gente vai ter um corpo de cientistas ligados à meteorologia, à a sociologia, a economia, a biologia e a geografia também. O que esse painel diz respeito a e como é que ele entende o que são mudanças climáticas? Mudanças climáticas, nesse conceito mais atual e moderno, diz respeito a toda e qualquer alterações ou modificações nas características dos tipos de clima que a gente vai observar ao longo do planeta Terra, que tiveram essas modificações e alterações sendo geradas pela atividade humana. Ou seja, nesse conceito mais atual e mais recente do que são mudanças do clima, essas modificações e essas alterações que a gente observa em padrões de comportamento dos tipos de clima, elas foram oriundas, foram geradas a partir das atividades humanas ou das atividades antrópicas, como a gente gosta de falar e comentar aqui com vocês, né? Pois bem, esse conjunto de atividades humanas teve início nos últimos, né, aconteceu nos últimos 150, 200 anos, coincidindo um pouco com o processo da Revolução Industrial, que, enfim, foi uma, uma atividade transformadora, revolucionária, como o próprio nome diz, no sentido de que a atividade produtiva ela se modificou completamente a partir desse período. Ou seja, as fontes de energia elas também foram introduzidas, como a queima de carvão e, posteriormente, a utilização de combustíveis fósseis como matéria-prima para o processo industrial acontecer. Ou seja, essas atividades e outras tantas, a própria atividade agrícola, que modifica também o uso e as características da cobertura do solo, a expansão das áreas urbanas, tudo isso corroborou então para que essas ações, essas atividades modificassem parâmetros e características dos tipos de clima que a gente vai observar e que transitam ao longo da superfície da Terra. É importante a gente salientar que ao longo dos 4,5 bilhões de anos, que é a idade que a Terra tem, nós observamos inúmeras variações, inúmeras modificações nas características do clima planetário. De maneira sucinta e resumida, a gente teve aí períodos glaciais, períodos onde a temperatura cai, e períodos interglaciais, onde a temperatura se eleva. Então, períodos frios e quentes sendo alternados, né, com características bastante diferentes no sentido de disponibilidade de energia para o sistema climático. Né? Pois bem, como é que se dá essa observação dessas modificações? Primeiramente, a meteorologia, a climatologia se utiliza de dados que são coletados a partir de estações meteorológicas, dados diretos, né? Para vocês terem uma ideia, a estação meteorológica mais antiga é aquela que fica em Greenwich, em Londres, lá na Inglaterra, e que ela data mais ou menos de 1750, 1757, onde se iniciou os dados de coletas dos chamados elementos do tempo meteorológico. Então, reparem
a gente tem um pouco mais de 250 anos, 250 e poucos anos de coleta de dados terrestres, né? Alguns de vocês podem se perguntar, mas poxa, professor, mas 250, 200 e poucos anos é muito pouco tempo na história de vida do planeta, na história geológica do planeta, vamos dizer assim. E na história de vida humana é um tempo relativamente longo, vamos dizer assim. É verdade, né? Ou seja, 250 anos na comparação com os 4,5 bilhões de anos é uma data quase que insignificante. Mas justamente por ser uma data quase que insignificante, que a gente consegue, a partir dos dados que vão ser coletados a partir dessa primeira estação meteorológica e que vão ter continuidade em outros locais do globo, né, na medida em que o ser humano vai ocupando determinadas áreas da superfície do planeta, e que algumas técnicas vão se aprimorando de observação dos parâmetros e variáveis ambientais, dos parâmetros e variáveis climatológicas e meteorológicas, melhor dizendo, esses dados são complementados também com a observação de instrumentos remotos, como satélites, né, como sondas, né, mas sobretudo dados de satélite que vão ser bastante utilizados aí no campo da meteorologia e da climatologia. Além disso, esses dados desse intervalo de tempo da existência humana, em que a gente desenvolveu algumas tecnologias para fazer a mensuração desses elementos do clima, eles são complementados com dados e com técnicas que a gente obtém de maneira indireta. Vou citar uma delas, por exemplo. Né? A gente tem aí a técnica dos cilindros de gelo, né? Ou seja, a técnica da glaciologia, que permite que a gente consiga, enfim, reconstruir as características da atmosfera do passado. Para que vocês tenham uma ideia, de forma bastante rápida e sucinta, a neve, quando precipita, ela aprisiona um pouco do ar, do momento, do local onde ela está precipitando. Essa neve, posteriormente, né, a partir de uma sequência de nevascas, de períodos em que eu tenho a precipitação de neve, ela se compacta e forma o que nós vamos chamar de gelo. Né? Esse gelo, ao se formar, ficando em níveis mais profundos, né, do primeiro nível da nevasca, ele vai ter bolhas de ar. Essas bolhas de ar vão corresponder àquela atmosfera que eu falei anteriormente, que foi aprisionada quando a neve precipitou no passado. Portanto, se eu tenho um local no planeta, pode ser uma geleira nos Alpes, uma geleira nos Andes, uma geleira no conjunto de montanhas do Himalaia, ou se a gente for, a gente preferir, a gente pode ir para a Groenlândia também, né? A gente tem lá pacotes bastante espessos, bastante grossos de gelo. Quanto mais eu pegar, quanto mais profunda for a minha amostra nesse pacote de gelo, mais eu vou estar retornando ao passado, mais eu vou saber, mais informações eu vou ter do passado, das características da atmosfera do passado. Para vocês terem uma ideia, a Antártica, no seu ponto onde eu tenho o maior pacote de gelo e de neve, da superfície até a estrutura rochosa que faz parte do continente antártico, né? A gente tem um pacote, uma espessura de gelo e de neve que chega quase a 5 quilômetros de espessura. Então, vários pesquisadores já conseguiram buscar amostras de gelo quase a 5 quilômetros. Né? E com essas amostras de gelo, os cientistas conseguiram voltar no tempo e reconstruir as características da atmosfera entre um intervalo dos últimos 600 e 900 mil anos. Então vejam, há 600 e 900 mil anos a atividade humana era inexistente. Né? A atividade humana efetivamente significativa ela vai acontecer nos últimos 200, 250 anos. Então, antes da presença do ser humano, das atividades que vão modificar a química da atmosfera, que vão modificar as características da superfície do planeta, que vão promover o avanço e a expansão da agricultura, que vão fazer com que o ser humano fique sedentário. Só o sedentarismo do ser humano tem muito a ver com o domínio de certas técnicas que ele vai desenvolver para poder
produzir o seu alimento, né? A gente era no passado coletores, nós éramos nômades, né? Ou seja, a sedentarização do ser humano tem a ver também com o aprimoramento, com a descoberta de novas técnicas que permitem, não só no campo da arquitetura, no campo das vestimentas e, sobretudo, na obtenção de alimentos, fazer com que determinados grupos ficassem sedentários, né? E esse sedentarismo vai evoluir para o que a gente tem hoje, que são as cidades. Então, antes mesmo dessa sedentarização humana, nós podemos retornar ao passado e verificar que tivemos períodos quentes e frios, né? E que os níveis, por exemplo, do principal gás estufa, que é o gás carbônico, que é o gás que é oriundo da queima de combustíveis fósseis e que marca justamente esse período em que a atividade antrópica ela começa a se efetivar e começa a se amplificar a partir da Revolução Industrial, a gente consegue então reconstruir essa história chegando a incríveis 900 mil anos antes do presente. E o que essa reconstrução nos mostra? Essa reconstrução nos mostra que a temperatura média da Terra, em alguns momentos, era mais elevada do que a atual, em outros momentos mais baixa do que a atual. E mostra ainda também que os níveis de gás carbônico também variaram ao longo desse período todo de tempo. E o que a gente observa hoje? A partir da Revolução Industrial, sobretudo nos últimos 170 anos, a gente começa a identificar uma tendência muito clara, muito nítida de aumento da temperatura média da Terra na faixa de 0,9, 0,8 graus Celsius, segundo os dados do IPCC. Ou seja, quais os motivos, né? A gente poderia se questionar quais os motivos que vão promover o aumento e a elevação da temperatura. A gente tem fatores naturais que, enfim, tiveram a sua influência no passado, como variação da atividade solar, configuração da geometria orbital Terra-Sol, né? Ou seja, o formato da órbita, movimentos que a Terra faz, tudo isso interage com a energia que o Sol emana e que é utilizada para movimentar o sistema climático do planeta. Enfim, esses fatores naturais, eles hoje, na escala de tempo, eles não conseguem mais explicar a elevação da temperatura que a gente vem observando nos últimos 170 anos, justamente na faixa de quase 1 grau nos últimos 170 anos. São valores aí que oscilam entre 0,8 e 0,9 graus, quase 1 grau em 170 anos na média da Terra. Pode parecer pouco, mas o aumento, né, de 1 grau na média do planeta, da temperatura média do planeta, modifica profundamente certos fenômenos que a gente observa e certas características que a gente identifica na dinâmica do clima, né? Ou seja, a elevação da temperatura média está intimamente ligada com a movimentação, vamos dizer assim, e a dinâmica do ar atmosférico. Quanto mais eu tenho energia, quanto mais eu tenho calor no sistema climático, mais eu vou fazer com que a gente tenha, digamos, alguns fenômenos acontecendo. Né? A gente vai amplificar os extremos meteorológicos, né? As chuvas vão ser mais intensas, as estiagens vão ser mais extensas. Né? Portanto, a maior disponibilidade de calor, de energia no sistema planetário vai promover uma dinâmica muito maior do comportamento do clima ao longo de toda a superfície da Terra. Então, o aumento da temperatura faz com que o sistema climático seja rearranjado, faz com que o sistema climático seja reorganizado. Né? E, por essa razão, então, o painel intergovernamental para mudanças do clima configura e conceitua mudanças do clima como sendo toda e qualquer alterações ou modificações que o clima teve oriundas das atividades humanas. Pois bem, como é que a gente pode debater, e agora já me encaminhando para o final da nossa conversa, a relação das mudanças climáticas com o contexto
da pandemia do coronavírus, né? Muitos estudos que recentemente estão sendo publicados nos últimos um mês e meio, mais ou menos, né, estão dizendo que a pandemia da qual a gente está submetido, ela vai alterar profundamente, ou vai gerar algumas dificuldades para a coleta desses dados de estações meteorológicas que eu falei a vocês, sobretudo em países em desenvolvimento, países pobres, né? É fato que a gente tem aí vários pontos de coleta desses dados que são estão associados a estações meteorológicas automáticas, mas em alguns locais a medição desses parâmetros da atmosfera através das estações meteorológicas são feitas de forma manual, né? Ou seja, com o isolamento social, enfim, o distanciamento social entre as pessoas e a amplificação da pandemia, que vai promover, então, a intensificação da quarentena, muitos pesquisadores vão ter dificuldade de acessar os locais de coleta desses dados e isso pode prejudicar um pouco a coleta dessas informações meteorológicas que vão configurar o que nós vamos chamar de uma série temporal, né? Então, de forma conclusiva, o que a gente pode aqui, enfim, discutir nessa parte final do vídeo com vocês? As mudanças climáticas, elas são um fato, elas são uma realidade. Todo e qualquer estudo vinculado a essa temática, ela está associada a uma validação por outros cientistas, né? É importante a gente destacar que hoje a gente está num momento bastante difícil, obscuro, de retrocesso da importância que a ciência tem, né? Se resgata, se discute muito isso, né? A dificuldade que a ciência tem de ser levada a sério, né? Olha o ponto que a gente chegou, porque na realidade as opiniões, né, a amplificação das mídias sociais e as opiniões nas redes sociais e mídias sociais, elas acabaram sendo mais importantes do que as teorias que foram consolidadas, os procedimentos científicos que são feitos de forma bastante rigorosa e que são validados por outros pares, por outros cientistas, sobre vários aspectos e dimensões da vida humana. Desde a maneira como a gente se organiza, desde de pesquisas no campo da sociologia, do comportamento social e econômico, ao campo da dinâmica da natureza e das ciências exatas e da Terra. Portanto, nós não podemos refutar a ciência com opinião, né? A ciência ela tem que ser refutada a partir de outros estudos e outros experimentos que, enfim, provam o contrário daquilo que estava sendo colocado até então. Opinião não é ciência, né? Isso é importante a gente destacar, sobretudo no momento em que a gente está vivendo. É um momento de retrocesso, um momento de obscurantismo, em que vale às vezes muito mais a opinião de alguns youtubers, de algumas pessoas ligadas às redes sociais, do que estudos de muito tempo, que já estão consolidados há bastante tempo, né? Então, a ciência trabalha com fatos, e os fatos tentam explicar, ou explicam parte da realidade da qual a gente está submetido. Enfim, não quero me alongar mais, já que enfim, a gente já está passando aí quase chegando aos 20 minutos de vídeo, né? Isso não vai ficar muito maçante para quem vai assistir, mas a ideia hoje era iniciar esse debate e tentar aí fazer algumas relações da mudança do clima com a questão da pandemia, né? E eu abordei um pouquinho mais no final essa relação, né? A dificuldade que os cientistas vão ter de poder ampliar essa rede de dados, de coleta de dados, sobretudo em países mais pobres, onde a coleta desses dados meteorológicos se dá de forma manual, né? Então, a ciência do clima ela se baseia em observações, em coleta de dados, de informações,
a construção de ideias sobre como é que os climas se comportam e qual o papel, sobretudo, da atividade humana na alterações desses padrões que a gente vem observando, eles estão mudando significativamente nos últimos 170, 200 anos. Né? De minha parte, hoje era isso. É bem provável que eu volte a abordar outros temas que não pude abordar nesse vídeo em função do tempo, e agradeço aí a paciência e a atenção de vocês em me assistir e assistir os colegas também. Né? Um grande abraço a todos e todas e saudações geográficas. Um grande abraço e sigamos firmes aí.